Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para mais uma videoaula. Nessa aula aqui eu vou trabalhar sobre notação científica, que é um conteúdo muito importante para os alunos do ensino médio e também do ensino superior. Nessa aula eu vou dar alguns exemplos, vou mostrar a forma padrão da notação científica, vou comentar por que se usa a notação científica e também nós vamos resolver contas com notação científica ou algo parecido com notação científica para facilitar a nossa vida, beleza? Então, vamos para a aula. Pessoal, antes de começar então a falar basicamente sobre a notação científica, primeiro vamos falar um pouco sobre a estrutura dos números. Por exemplo, vamos trabalhar aqui com uma coisa muito simples, fácil de entender. É quilograma de carne. Tá, faz de conta que você foi no açougue para fazer um churrasco, alguma coisa, e comprou quilogramas de carne. Vamos supor que você comprou 4,5 kg. Então, você foi lá e colocou 4,5 quilogramas. Observe que nós temos aqui separado duas partes. A parte inteira, que é o 4, isso quer dizer, você comprou 4 quilogramas completo. E aqui você tem um 5. Esse 5 não quer dizer 5 quilogramas. Esse 5 quer dizer a metade de 1 quilo. Então, a vírgula, ela tem uma função muito especial no sistema de numeração decimal brasileiro, porque ela separa a parte inteira da parte decimal. Por exemplo, suponhamos que eu tenha comprado apenas 4 quilogramas. Eu poderia escrever isso de dois jeitos. Eu poderia escrever assim, olha, fui no açougue e comprei 4 quilogramas. Aqui eu tenho a informação de que eu comprei 4 quilogramas inteiros, não tem nenhuma parte decimal. Só que outro jeito de escrever isso seria assim, 4,0 quilogramas. Ou seja, eu comprei 4 quilogramas e 0 partes de 1 quilograma. Tá vendo? Qual é a importância disso? A importância é que, quando você vê um número inteiro bonitinho assim, você não precisa ter medo de colocar uma vírgula atrás dele. Por exemplo, se você vê o número 4, é a mesma coisa de você ver 4,0, porque aqui você tem 4 partes inteiras e nenhum decimal. Aqui você tem 4 partes inteiras e 0 decimal. Ou você pode ver isso aqui também, 4,00, correto? 4 inteiros e 0 decimais, 4 inteiros e 0 centésimos. Então, a vírgula, ela vai separar a parte inteira da parte decimal. E se o número não tiver vírgula, você não precisa ter medo de colocar a vírgula, desde que você saiba. Da vírgula para a esquerda são coisas inteiras. Da vírgula para a direita são partes de um inteiro. Correto? Dito isso agora, vamos brincar um pouco com a notação científica. Antes, deixa eu achar o apagador para apagar aquilo ali. Achei. Isso aqui não me importa mais, então vamos apagar. Pessoal, notação científica é usada para facilitar a escrita dos números nos textos científicos. Observe aqui, nós temos alguns exemplos. No primeiro exemplo, nós temos aqui a massa da Lua. Olha como é que é escrito a massa da Lua se a gente representar na unidade de quilogramas. Então, aqui seria 1000 quilogramas, 1 milhão de quilogramas, 1 bilhão, 1 trilhão e assim vai. Veja que a massa da Lua seria 73.600, quilogramas. Se você estivesse lendo um texto científico e aparecesse esse número aqui no livro, e veja, se vai imaginando que aparece com frequência, ficaria tão cansativa a leitura e você perderia também, tipo assim, a noção do quanto isso seria em valor numérico, né? Qual é a massa da Lua, o quanto isso representa. Aí os cientistas falaram, não, nós precisamos resolver isso, escrever um número de uma forma mais compacta, para a leitura ficar mais agradável e também mais entendível, para a gente ver a ordem de grandeza. Perfeito? Veja outra aqui, exemplo 2.
espessura de um fio de cabelo. Veja que a espessura de um fio de cabelo é 0,00007 metros. Ou seja, se você tirar um fio de cabelo meu aqui, em média, se você medir a espessura dele, vai dar esse número aqui, ó, 0,00007 metros. Imagine que você tenha que ler isso. Você está lá num texto científico. Sabemos que a espessura de um fio de cabelo é 0,0007 metros. Além de você não ter muita noção do quanto representa essa grandeza para comparar com outras, a leitura fica chata. Então, nós precisamos escrever de um padrão melhor. Perfeito? E por último, nós temos o terceiro aqui, ó. Terceiro exemplo. Tamanho da molécula de água. 0,0000001 metro. Então, nós temos 3 exemplos onde eu vou escrever eles em notação científica. E você vai ver que é muito fácil, apesar que alguns alunos se confundem com o expoente ser negativo ou ser positivo. Mas é tranquilo, dá uma olhada aqui, ó. Ó, aqui eu tenho a massa da Lua. Observe que aqui não tem vírgula nenhuma, são apenas pontos que separam as casas do milhar, milhão, bilhão e assim vai. Só ponto, certo? Se não tem vírgula, eu posso colocar uma vírgula aqui atrás, igual eu falei para vocês. Eu posso colocar a vírgula aqui, ó. Porque do lado esquerdo da vírgula é a parte inteira. E isso aqui tudo são uma quantidade de massa da Lua em tamanhos inteiros, não tem parte decimal. Então eu vim aqui e coloquei a vírgula aqui. Beleza. Agora eu quero escrever isso aí em notação científica. Olha o que eu faço bonitinho. A vírgula está aqui, eu começo a andar casas. Então, lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 casas. Vou escrever aqui, ó, 22 casas eu andei. Depois eu vou explicar para vocês por que eu parei aqui e não antes, tá? Então a vírgula agora ela vai vir para cá, ó. Vírgula vai vir para cá. Como é que ficaria esse número aqui, ó, escrito em notação científica? Vou colocar aqui de branco, ó. Ele vai ficar 7,36, 7,36 vezes, aí eu vou criar agora uma potência de base 10, que logo eu explico aqui, ó, forma padrão. 7,36 vezes 10 elevado a quanto? Elevado a 22, certo? Então, gente, essa aqui seria a notação científica. Veja que se você tivesse lendo um texto científico, você ia ler agora, a massa da Lua é 7,36 vezes 10 elevado a 22 quilogramas. Você já tem uma noção da ordem da grandeza, que 10 elevado ao expoente 22 é algo bem grande, você tem uma noção. E a leitura fica mais fácil, ó, 7,36 vezes 10 elevado ao expoente 22. Depois eu explico como que a gente chega nisso aí. Perfeito. Agora vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo eu tenho aqui, ó, espessura de um fio de cabelo. Veja que nesse caso, ao contrário do outro, nesse já tem a vírgula. E a vírgula novamente vai ter que andar. A vírgula vai sair daqui de onde ela está, ó. A vírgula vai sair daqui de onde ela está. E ela vai percorrer algumas casas. Vamos lá. De amarelinho. Ela vai percorrer 1, 2, 3, 4, percorre mais uma. 5, ela parou ali, ó. Quantas casas nós andamos para não esquecer? 5 casinhas. 5 casas, vou colocar aqui. 5 casas. Como é que ficaria essa escrita aqui então? Aqui ficaria 7, aí seria 7 inteiros. Como não tem nada atrás, você pode colocar um 0. Então, seria 7,0 vezes, de novo, ó, a potência de base 10. 10 elevado a quanto?
elevado a 5. Só tem uma diferença, Como nesse caso a vírgula andou para a esquerda para montar a notação científica, o expoente ficou positivo. Nesse caso, a vírgula está andando para a direita. Então, a vírgula está andando no sentido contrário daquele. Aí, nesse caso, o expoente fica negativo, tá certo? A vírgula tendo que andar para a esquerda, o expoente fica positivo. A vírgula tendo que andar para a direita, o expoente fica negativo. Então, essa é uma regrinha que alguns alunos escrevem no caderno para lembrar. Mas eu gosto de um outro jeito. Antes de falar, vamos ler. A massa da Lua é 7,36 vezes 10 elevado a 22. A espessura de um fio de cabelo é 7 vezes 10 elevado a menos 5 metros. A unidade de medida aqui seria quilograma, não muda em nada. E a unidade de medida aqui seria metros, não muda em nada, certo? Antes de falar o que eu queria, eu só vou dizer o seguinte: 7,0 vezes 10 a menos 5, é claro que pode ser escrito como 7 vezes 10 elevado a menos 5, certo? Metros. Por quê? A parte inteira é 7, a parte decimal é 0. Mesma coisa. Gente, eu gosto de fazer uma seguinte interpretação. Pense em valor monetário, pense em dinheiro, Esse número aqui, 73.600, com esse monte de zero, isso aqui vale um monte de dinheiro, certo? Um monte. Aí você pegou algo grande, que vale muito dinheiro, e escreveu pequenininho. Você pegou um negócio que vale muita grana, escreveu 7,36. 7,36 ficou algo pequeno. Então um número de muito valor, você escreveu ele muito pequenininho em valor. O que você faz para compensar? Coloca um expoente positivo. Para compensar, coloca um expoente positivo. Multiplica por algo grande. Isso aqui é algo grande. Já nesse caso é o contrário. Se você pensasse isso aqui em dinheiro, você não conseguiria nem comprar uma bala com isso. É um número muito pequeno em valor. Aí você pega um número muito pequeno em valor e transforma ele num número maior em valor. Veja, aqui é R$7. Aqui dá para comprar muita bala. Número muito pequeno em valor, transformado em número grande de valor. Tem coisa errada. Você precisa compensar isso. Pequeno aqui ficou um número grande, aí você compensa com o expoente negativo. Ou seja, você multiplica por alguém que é pequeno. 10 elevado a menos 5 é um valor pequeno. Aí você multiplica, volta a ficar pequeno. 10 elevado a 22 é um valor grande, você multiplica e volta a ficar grande, beleza? Eu gosto de passar esse raciocínio para os alunos, porque na hora de resolver exercício, facilita a nossa vida. Vamos continuar aqui, Tamanho da massa da molécula da água, 0,0000, é muito zero, cansei de ler isso aí. Em metros, o que você faz? Nesse número não tinha vírgula, você colocou. Nesse tem. Você só fala assim, a vírgula está aqui. Bonitinha. Ela vai ter que andar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para aqui. Certo? Para aqui. Quantas casinhas ela andou? 8 casas. Certo? Aí parou no número 1. Vamos escrever em notação científica. 0,00001 é um número pequeno. Você vai escrever ele agora como uma unidade. Isso aqui não compra nenhuma bala. Isso aqui compra bala. Número pequeno, você transformou em coisa grande, tem que compensar no expoente. Nesse caso, vezes 10 elevado a menos, para diminuir o valor. Menos 8. Certo? 8 metros. Ou a vírgula andou para a direita, coloca o expoente negativo. A vírgula andou para a esquerda, coloca o expoente positivo. Pessoal, aqui ficou assim.
Massa da Lua, 7,36 vezes 10 a 22 quilogramas. Espessura de um fio de cabelo, 7 vezes 10 a menos 5 metros. Tamanho da molécula de água, 1 vezes 10 a menos 8 metros. Que o professor poderia também escrever sem o 1, ó. Porque como aqui é uma multiplicação, 1 vezes 10 não altera em nada. Então seria 10 elevado a menos 8 metros, certo? Então, finalizamos a primeira parte, onde eu dei exemplos. Agora vamos entender por que isso aí, beleza? Vamos lá. Pessoal, agora vamos entender a forma padrão da notação científica. Quando você pegar um número e for escrever ele na notação científica, ele vai ficar desse jeito assim, ó. A vezes 10 elevado a n. O A é um número inteiro e o n também. O A aqui a gente colocar que é um número natural. O A, ele tem que ser um número, ó, o A, ele tem que ser maior ou igual a 1, e menor ou igual a 9. Ou o A tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Certo? Menor que 10. Ou seja, se você pegar o número A aqui, ele só vai poder assumir valores assim, ó. A pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O A só pode atingir aqueles valores, só pode assumir aqueles valores, não atingir. Deixa eu ver se a câmera filmou. Filmou tudo certinho, bem certinho. Então, o A só pode atingir esses valores. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Veja que eu peguei a vírgula e vim andando ela. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei o número 6 à esquerda. Só que, na verdade, não era o 6, porque era 736. Aí eu não parei. Aí eu andei mais uma casa. Quem está à esquerda? 73. Aí eu não parei. Aí eu andei mais uma casa. Quem está à esquerda? 7. O 7 é o valor que o A pode assumir, porque o A tem que ser maior ou igual a 1, menor ou igual a 9. A mesma coisa aqui, ó. Fui andando com a vírgula, andando. Hora que eu parei aqui, ó, quem ficou do lado esquerdo da vírgula? Apenas o 7. Nesse outro caso, quem ficou do lado esquerdo da vírgula? O número 1, correto? Então, se eu tivesse esse número aqui, ó, vamos dar um exemplo. Vou colocar aqui, 4.236. E falasse para você assim, escreva esse número em notação científica. Você vai ter que lembrar que vai ser do tipo A vezes 10 elevado ao expoente n. Aí você vem aqui e coloca a vírgula aqui atrás. Porque não tem parte inteira para cá. Você vai andar uma casa. Que número que tem na frente da vírgula? 423. Não pode, tem que ser de 1 a 9. Anda mais uma. Que número tem na frente da vírgula? 42. Tem que ser de 1 a 9, não pode. Que número tem na frente da vírgula? 4. Fechou, é aqui. Beleza? Quantas casas andou? 1, 2, 3. 3 casas. Resposta, resposta. Isso aqui é a mesma coisa que 4,236 vezes 10 elevado a quantas casas? 3 casas. Perfeito, pessoal? Então, quando for escrever em notação científica, o A, que multiplica a potência de 10, só pode ser valores de 1 até 9. Ou, nos livros aparece, maior ou igual a 1, porque pode ser o 1, e estritamente menor o 10, que não pode ser o 10. Certo? E a letra N aqui? O N, ele é um expoente que pode ser positivo ou negativo. Nesse caso, você tem que o N é um número que pertence ao conjunto dos inteiros. Somente isso. Beleza, pessoal? Pessoal, finalizo essa aula aqui
com isso, então, que é a primeira aula sobre notação científica. Acho que foi bem completa, tipo, inteira para o aluno entender. Na próxima videoaula agora, eu vou resolver exemplos usando notação científica. Então, a próxima aula é muito importante, porque se você estiver fazendo exercícios de física, de química, de matemática, às vezes você tem que somar, multiplicar, dividir números que estão escritos em notação científica, e alguns alunos têm dificuldade. A próxima aula se torna, então, muito importante. Não perca ela. Por enquanto, um abraço, bons estudos, beijos, fui!